Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de História Geral. Na nossa última aula nós encerramos o ciclo da História Antiga, passando pelas diversas separações didáticas dos povos do mundo antigo. Então nós tivemos uma aula sobre os egípcios, sobre os fenícios, sobre os povos mesopotâmios, sobre os hebreus, sobre os persas, sobre os gregos e sobre os romanos. Essa didática ela é muito útil para você poder se aprofundar em cada uma das civilizações e entender o papel, a estrutura, o modo de vida, né, a cultura daquela comunidade. Porém, uma das coisas que eu sempre senti no estudo da história e percebendo, né, meus amigos que estudavam também, é que essa divisão gera talvez uma consequência negativa, que é na mente do estudante médio, pode parecer que houve uma sucessão muito clara dessas civilizações e que, portanto, uma se sucedeu à outra, iniciando e encerrando o seu ciclo antes da próxima começar. Essa é uma visão que cronologicamente é equivocada. Então, para clarear, né, a linha do tempo, a cronologia, e ao mesmo tempo fazer uma revisão dos conteúdos que nós já abordamos, eu resolvi aqui montar uma linha do tempo. E eu vou comentar com vocês os principais fatos que já foram mencionados nas últimas aulas, mas situá-los em ordem cronológica e ir mostrando para vocês ou esse entrucamento de fatos de diversas civilizações acontecendo ao mesmo tempo, ou mostrando efetivamente os períodos em que uma civilização mostrou o seu poderio em detrimento das outras. Eu gostaria que vocês percebessem também que os fatos que eu narrei nas primeiras aulas e que estão nesta linha do tempo se concentram muito no que pode ser chamado da história estatal. O Estado, ou seja, o poder político organizado, sempre tomou uma primazia na historiografia, até inclusive ser motivo de contestamento recente, surgindo várias vertentes de não vamos fazer uma história específica, né, da cultura ou uma historiografia específica de objetos ou de determinados conceitos para nos libertar um pouco das amarras da historiografia vinculada aos estados. Porém, antes da popularização dos meios, né, de comunicação e das formas de escrita e da alfabetização e do acesso à imprensa, à internet, etc., a produção de conteúdo histórico sempre foi muito concentrada nas grandes obras, nas grandes empreitadas, nas grandes codificações, legislações, propaganda do Estado. E é por isso que nós temos, quanto mais antiga essa história, mais em torno do Estado ela se demonstra, né, no estudo que nós fazemos. Então, são duas observações que eu gostaria de fazer. E a terceira, em adição a essas duas, é que, apesar de eu ter colocado, né, uma legenda em cores, separando pelos povos que nós estudamos até aqui, eu geralmente marquei como agente do processo aquele povo que é realmente o protagonista da ação. Mas uma ação, com certeza, é um fato também na história de vários povos ao mesmo tempo. O que é a glória da expansão de um império, às vezes, é a conquista de um império antigo ou de um reino regional. Então, apesar de eu ter destacado aqui, né, em qual categoria de história dos povos do mundo antigo o fato se encontra, na verdade eles afetam a todos de alguma forma por habitarem nessa região que é a região da bacia, né, do Mediterrâneo oriental. Então vamos aqui começar destacando efetivamente que nós não abordamos com profundidade a pré-história por ser um período historiográfico que, dado a sua existência antes da invenção de modos de escrita, eles têm fontes muito próprias e não muito harmonizadas com o que nós temos na historiografia pós
marco, né, da invenção da escrita. Mas é importante saber que o homem dominou o fogo, desenvolveu as tecnologias rudimentares, né, que permitem a construção da civilização, como a roda, né, migrou da estrutura de um povo nômade para um povo sedentário que desenvolve a agricultura, especialmente próximo a grandes rios, que cultiva grãos, que mantém, né, a criação de animais, de rebanhos, e que as famílias, né, que com o seu crescimento se transformam em clãs e com o seu choque com né, povos vizinhos, né, se constituem em tribos mais ou menos guerreiras, e depois, quando, né, juntam uma possibilidade grande de bens e de território, passa-se a desprender tão somente do sangue a ponto de se reconhecer culturalmente numa comunidade política que tem mecanismos de processo decisórios para além daqueles em torno da família. Então você tem todas essas características que desenvolvem na pré-história até chegar efetivamente na invenção dos modos mais rudimentares de escrita e iniciarmos o período efetivamente da história, né, da historiografia, iniciando com a Idade Antiga. Então nós temos aí um marco que vai mais ou menos do ano 4000 até o ano 3200 a.C., em que essas formas, né, de registro escrito começam a se desenvolver, como os hieróglifos egípcios, como a escrita cuneiforme, etc, etc. Então nós temos efetivamente a fase iniciada da Idade Antiga. Por volta, nós não sabemos, e o símbolo do til indica aproximadamente, ou seja, nós sabemos mais ou menos em que período histórico aquele fato se situa, mas nós não conseguimos precisar com extrema exatidão o ano específico, né, ou a data específica, e vocês perceberão que quanto mais antigo, mais aproximados nós temos de datas, e quanto mais recente, mais específico nós conseguimos ser com a datação histórica. Então, como nós abordamos, mais ou menos no ano 3100 a 3000 a.C., nós temos o período inicial dinástico no Egito, com a unificação dos nomos passaram a ser os reinos do Alto e do Baixo Egito, e posteriormente, né, a primeira dinastia, a dinastia do faraó Namer ou do faraó Menes, unifica o Alto e o Baixo Egito, iniciando o período que nós conhecemos como o Antigo Egito. Mais ou menos por volta do ano 3000 a.C. também surgem as primeiras cidades-estado mesopotâmicas, né? Por exemplo, Ur, e toda a região da Suméria, depois a região da Acádia, etc. Por volta do ano 2686, nós temos então a consolidação do poder na figura do faraó como uma autoridade central, com todas aquelas características que nós abordamos na primeira aula, que é o período do Antigo Império, que é o período de maior estabelecimento da civilização, com faraós altamente centralizadores, né? Inclusive, já o nosso próximo item, do ano 2580, nas décadas de 2580 até a década de 2560, há a construção da Grande Pirâmide do Egito, e, né, a quarta dinastia foi uma dinastia que construiu, né, efetivamente muitas das pirâmides famosas. Por volta do ano 2500, nós temos a ascensão das cidades fenícias, tais quais nós comentamos na nossa segunda aula, como Biblos, Sidom e Tiro. Na Mesopotâmia, né, do ano 2334 a 2215 a.C., nós temos o reinado de Sargão I da Acádia, que funda o primeiro império mesopotâmico, que é o Império Acádio, que domina a Suméria e estabelece, né, como um império altamente militarizado e expansionista. Por volta do ano 2100, nós temos a construção do grande zigurate de Ur, né, também na Suméria. Então, as primeiras civilizações que se desenvolvem na crescente fértil estão todas aqui. O Egito, as primeiras civilizações mesopotâmicas, as cidades fenícias, etc. Por volta do ano 2040, nós temos, né, o estabelecimento definitivo, não o protótipo, mas já com as suas características formadas, a civilização do Palácio Minoico em Creta, que foi a primeira
civilização que nós citamos na nossa aula sobre Grécia Antiga. Então, isso aqui se refere ao período pré-homérico da Grécia Antiga. E perceba como já a nossa linha do tempo mistura as nossas aulas. A civilização do Palácio Minoico, né, o período pré-homérico da Grécia, se desenvolve, né, já em meio a esse período do Império Acádio, né, das cidades-estado mesopotâmicas, entre, né, o antigo Império Egípcio e o Médio Império Egípcio. De 1980 a.C. até 1630 a.C., nós temos o Império Médio Egípcio, que é marcado pela descentralização administrativa, pelo poder dos governantes locais, pela multiplicidade cultural e pela unificação, né, de todas essas regiões, contribuindo com deuses que formarão o panteão final estrutural da mitologia egípcia. Nós temos, claro, aqui não podemos deixar o desenvolvimento do alfabeto proto-cananita, que se desenvolve no alfabeto fenício, que é, como nós dizemos, o primeiro alfabeto fonético que nós conhecemos, que se desenvolve aí por volta entre o ano 1800, o final do período do alfabeto proto-cananita, efetivamente entrando no alfabeto fenício. Perceba como isso se dá concomitantemente com o Médio Império Egípcio. Também, concomitantemente ao período do Médio Império e desse desenvolvimento fenício, nós temos o reinado de Hammurabi, o primeiro império babilônico. Passando por um próximo período, nós temos o segundo período intermediário, né, que é entre o Médio e o Novo Império Egípcio, quando os Hicsos dominam o Egito na 15ª dinastia. Então nós temos de 1630 até 1540. É bem provável que foi nesse período que os hebreus entraram no Egito, mas nós não temos registros arqueológicos disso. De 1539 até 1075 a.C., nós temos o período do Novo Império Egípcio, que é o período de maior esplendor, expansão, construção da civilização egípcia. Nós mencionamos o reinado da faraó Hatshepsut, a primeira mulher faraó, de 1479 até 1458 a.C. Aqui nós temos especificamente um período que, como vocês podem ver, nós temos bons chutes sobre os anos. De 1352 ou 51 até 1336 ou 34, nós temos as reformas monoteístas de Akhenaton, quando você tem um faraó egípcio estabelecendo um culto a um deus único, o disco solar Aton. Esse faraó teria as suas reformas reincindidas pelo seu filho, o faraó Tutankhamon, o famoso faraó que nós comentamos na nossa primeira aula. De 1279 até 1213 a.C., nós temos o reinado do faraó Ramsés II, com tudo aquilo que nós comentamos, a expansão, a Batalha de Kadesh, a construção do Templo de Abu Simbel, e tudo que marcou o reinado do faraó Ramsés II como o auge, né, do Egito, o faraó mais poderoso e importante da história do Egito, na 19ª dinastia. Perceba como é durante o reinado do faraó Ramsés II que Heródoto atribui para a Guerra de Troia, que é o período homérico da civilização grega. Também aproximada, nós não sabemos. É possível que a Troia, que foi destruída pelos gregos, tenha sido a Troia 4, 5, 6 ou até a Troia 7 das escavações. Então não é possível precisar, mas essa foi a data sugerida por Heródoto para a Guerra de Troia. No ano 1010 até o ano 970, nós já temos um levante, uma Palestina livre do domínio egípcio, e nós temos então o reinado, né, do rei Davi como, né, um grande estabelecedor, né, de um reino unificado dos hebreus, com a capital conquistada dos jebuseus para ser em Jerusalém, etc. É mais ou menos durante o período do reinado do rei Davi que também se desenvolve as grandes cidades-estado gregas, o período arcaico da civilização grega que nós comentamos na nossa aula. Mas logo depois, obviamente, nós temos o reinado de Salomão e a posterior separação dos reinos do norte de Israel e do sul de Judá. Então, avançando na linha do tempo, nós temos em 814, pelos fenícios, a fundação da cidade de Cartago, uma cidade de cultura púnica que depois, né, viveria em guerras
com a República Romana. Em 776, ainda no período arcaico da Grécia, nós temos os primeiros Jogos Olímpicos em Olímpia, consolidando então uma ideia de pan-helenismo, de reconhecimento comum cultural entre as cidades-estado gregas. Em 753, 21 de abril de 753, é a data tradicional para a fundação de Roma por Rômulo, apesar de Rômulo ainda ser um personagem lendário, né, a historiografia tradicional coloca, né, efetivamente a data em 753 a.C., antes mesmo do reinado de Sargão II e o novo Império Assírio. Esse novo Império Assírio que, no reinado de um de seus reis, posterior a Sargão II, conquistaria inclusive o reino de Israel do Norte. Então perceba como os Jogos Olímpicos, que nós discutimos na nossa aula da Grécia, nossa sexta aula, e a fundação de Roma, que é o que nós discutimos na nossa sétima aula, precedem o reinado de Sargão II, que nós comentamos na nossa terceira aula, por causa da divisão didática. Alguns apontamentos sobre o Oriente, que não foi foco do nosso estudo, mas para vocês terem um paralelo histórico. Em 660 a.C., o reinado de Jimmu, o primeiro imperador do Japão, que começa o estabelecimento de uma dinastia imperial que, ao longo dos séculos, consolidaria o governo do Japão. Antes mesmo de, em 621, a legislação de Drácon em Atenas, a legislação draconiana, que é anterior, porque quase aí 15 anos antes, de 605 até 562, o reinado de Nabucodonosor II, ou o segundo Império Babilônico, o Império Neo-Babilônico, ou o Império Caldeu, que conquistou o Império Assírio e que conquistou o reino de Judá, o reino do sul, dos hebreus, e faz o exílio babilônico e começa, junto com a deportação assíria, os primeiros movimentos do grande conceito de diáspora entre os hebreus, agora migrando já para a categoria, para a nomenclatura de judeus. Entre a legislação de Drácon e a legislação de Solon está o império de Nabucodonosor, as reformas de Solon, que estabelecem as bases do sistema de governo em Atenas em 594. Esse período é um período muito rico de grandes nomes. Vocês podem perceber vários grandes atores da Idade Antiga contemporâneos, nas reformas de Solon, que logo depois viria a vida de Siddhartha Gautama, o Buda, muito importante para o desenvolvimento da civilização budista no Oriente. Ciro o Grande funda o Império Persa no ano 559 até 539, é o reinado dele. Ele se rebela contra os Medos em 550 e começa a desenvolver o seu império, que seria aprofundado pelos seus filhos, pelos seus netos, com a conquista de um grande império, inclusive com a conquista do Egito, da Ásia Menor, etc. De 550 até 479, a vida de Confúcio é muito importante para o desenvolvimento de uma cultura confucionista na China. Então, tudo isso em meio ao desenvolvimento do Império Persa, que brigaria muito com os gregos. Então, Atenas vai mudando seu sistema político, enquanto Ciro o Grande funda o Império Persa, enquanto grandes modelos de civilização se desenvolvem no Oriente, até que em 525, 524 foi o governo e as reformas de Clístenes em Atenas, que realmente consolida a forma tradicional da democracia ateniense. Mal Atenas se estabeleceu como uma democracia, Roma se torna uma república no ano 509 a.C., destronando Tarquínio o Soberbo, um rei de origem etrusca. Nós comentamos que os romanos é uma junção inicial de povos latinos, sabinos e etruscos, e aqui se torna uma república. Antes, uma década antes do início das guerras médicas, as guerras entre persas e gregos, que tem as famosas batalhas de Maratona, das Termópilas, de Salamina, de Plateia, Aquema, de Atenas, pelo rei Xerxes, que vai aí um período de 50 anos, de 499 até 449 a.C. Em 494, então no início dessas guerras médicas, nós temos a revolta dos plebeus que saem de Roma e vão para o Monte Sagrado, e enquanto nós não tivermos as nossas reivindicações atendidas, nós não iremos participar da comunidade política. E aí começa o longo período de estabelecimento de um governo realmente mais representativo em Roma, com
a criação dos tribunos da plebe, com o acesso da plebe ao cursus honorum, com acesso a certos cultos sacerdotais, com a lei que permitiu o casamento de plebeus e patrícios e, claro, com a posterior lei das 12 tábuas, que nós veremos. De 469 até 399 nós temos a vida de Sócrates, então iniciando o movimento da genuína filosofia em Atenas. Ele vive, apesar de ter morrido o seu martírio em prol da filosofia, no seu famoso julgamento e suicídio forçado, foi em 399, mas ele testemunhou o governo de Péricles, o auge da democracia ateniense, a construção da Acrópole, o desenvolvimento de um império marítimo através da Liga de Delos. Em 450, as leis das 12 tábuas, em Roma. De 431 até 404, a Guerra do Peloponeso, que opõe as duas cidades que são epítome da civilização do período clássico da Grécia, Atenas e Esparta. E nós sabemos que Esparta ganha, apesar de iniciar um declínio da civilização grega de forma geral do período clássico. Nós temos aí, exatamente nesse período pós-vitória de Esparta, que nós temos a maior parte da vida de Platão, que funda a Academia em 334, do seu aluno Aristóteles, que funda o Liceu em 335. Em 338, o rei Filipe II da Macedônia torna-se o senhor da Grécia. Nós comentamos com a Liga de Corinto. Perceba como esse é um período fortemente de destaque da civilização grega. Com a Liga de Corinto, e estabelece as bases para uma expedição contra o Império Persa para livrar as cidades de cultura grega da Ásia Menor que estavam sob domínio persa, e ele morre assassinado. E Alexandre o Grande da Macedônia efetivamente leva não só a cabo os planos do seu pai, mas o expande dominando todo o Império Persa. Nós comentamos a Batalha de Gaugamela em 331 a.C. Com a sua morte, em 323, você tem a divisão do Império e as consequentes guerras entre os sucessores, as guerras dos Diadocos, sucessores de Alexandre. Mal os sucessores de Alexandre perdem o fôlego para brigar, você tem efetivamente o início da expansão de Roma ao Oriente, com as sucessivas guerras romano-gregas que capturam esse mundo helênico, já o último período da civilização grega, o mundo helênico, que vai lentamente sendo assimilado por Roma. De 264 até 146, nós temos as 3 guerras púnicas de Roma contra Cartago, 2 batalhas famosas, a Batalha de Cana e as batalhas de Zama, a invasão de Hannibal Barca, etc. Nesse período, em 221, também Qin Shi Huangdi unifica a China e estabelece a primeira, como o primeiro imperador da primeira dinastia, a dinastia Qin, o Império Qin foi muito importante na história da China, no Oriente. De 167 a 164, você tem toda a problemática de Antíoco Seleucida, imperador Seleucida, que dominava também a Palestina, dominava o Levante, profanando o templo de Jerusalém, incitando a revolta macabeia, que levaria à criação de um reino independente, que seria o reino dos Ramos-Moneus, que seria o último reino judaico independente, não apenas do mundo antigo, mas até o estabelecimento do Estado moderno de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Você tem, aí começa todo o período de caos da República Romana com a questão social que nós levantamos, que é a questão dos direitos políticos da plebe, da alimentação da plebe, do acesso a terras, do acesso ao cultivo, aos modos de subsistência, o soldo que o soldado tinha direito após um serviço de 25 anos ao exército, também era em forma de terras, e existia uma necessidade da administração estatal conseguir terras para assentar os seus veteranos e as suas famílias, para transformá-los no final da vida, após a vida útil de combate, em agricultores, para justamente ajudar a sustentar o império. Você tem toda essa crise com uma tentativa de reforma agrária dos tribunos da plebe, os irmãos Graco, Semprônio, Graco, com o assassinato de ambos, com a distância de uma década entre eles. Então, a crise dos tribunos Graco em Roma.
A guerra social em Roma, que foi um levante de cidades da Itália submetidos a Roma, brigando por direitos e também pelo direito de cidadania, que seria uma grande discussão no final da República, se a cidadania, né, do cidadão da cidade de Roma deveria ser expandida, e ela foi depois inicialmente expandida para a Itália e depois para todo o Império. Era uma reivindicação muito importante que tinha a ver com a aplicação do direito próprio dos romanos aos litígios, né, desses súditos. A guerra civil entre Sul e Mário, então você vê, desde a crise dos irmãos Graco, 133, 122, até de 91 a 88 a guerra social, de 83 a 81 a guerra de Sula e Mário. No ano 70, a revolta de escravos liderada por Espartaco, que foi suprimida pelo general Crasso, né, que seria um dos futuros triunviros. Em 64 e 63 nós comentamos muito desse ano, porque é o ano em que Pompeu conquista o Império Seleucida, a Fenícia e a Judéia. Perceba como esse tópico, apesar de ser um tópico de agência da República Romana, afeta a civilização grega, a civilização fenícia, né, a civilização judaica. Em 63, o cônsul romano Marco Túlio Cícero derrota, né, a conspiração catilina, que também foi uma tentativa de golpe de Estado entre populistas ultra, né, partidários do Partido Popular contra o Estado romano, e ele consegue debelar essa rebelião e é declarado pai da pátria pelo Senado. Em 59 você tem o estabelecimento do primeiro triunvirato entre Pompeu, César e Crasso. César capitaliza politicamente e economicamente conquistando a Gália. Durante as guerras gálicas, Cleópatra se torna rainha do Egito em 51 a.C. Em 49 você tem efetivamente Júlio César cruza o Rubicão, o que era uma atitude legal pelo direito da época, que desmilitarizava, né, a Itália ao sul do Rubicão, e inicia a guerra civil entre César e Pompeu. César vence Pompeu na Batalha de Farsália em 48. Em 46 é declarado ditador de Roma. Em 44 é declarado ditador vitalício de Roma. Com, né, esse acúmulo de poder, né, os senadores e aqueles, né, partidários da forma mais clássica republicana de governo, né, que se reúnem no grupo de libertadores liderados por Brutus, que é descendente de um Brutus, fundador da República, né, assassina efetivamente César dentro do Senado, no Teatro de Pompeu, nos idos de março do ano 44 a.C. Os seus sucessores políticos estabelecem o segundo triunvirato, Otávio, Marco Antônio e Lépido, no ano 43. Esse triunvirato foi legalizado, né, fazia parte da legislação efetivamente da época, e eles, né, travaram guerra civil, aí já a terceira guerra civil na sequência da história de Roma, contra os libertadores, e os vencem na Batalha de Filipos em 42. Em 31, tem 10 anos de governo conjunto, mas há uma guerra civil efetivamente entre Otávio César e Marco Antônio e Cleópatra, que resulta na Batalha de Actium, que Otávio vence, e Marco Antônio e Cleópatra cometem suicídio. O Egito é anexado a Roma e incorporado ao Império Romano como uma propriedade do imperador, e o Senado declara no ano 27 a.C. Otávio como Augustus, e aqui é o marco da historiografia para o início do Império Romano, com o regime de principado, o regime inicial do Império, em que ainda se tenta preservar as instituições romanas e exercer o poder do imperador, não como uma situação monárquica, mas como a reunião de várias magistraturas, vários poderes que já existiam na época da República, apenas acumulados em um único magistrado, em um único homem. Você tem nessa época, né, o rei Herodes o Grande reformando o Templo de Jerusalém, e é durante o reinado do imperador Augustus e do reinado local do rei Herodes que nasce Nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente no ano 4 a.C., o que é irônico, mas chegou-se à conclusão que nós temos certeza historiográfica bastante precisa da morte do rei Herodes no ano 4 a.C., e dado o relato bíblico que Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu sob o reinado de Herodes, e ele inclusive promoveu o massacre dos inocentes, etc., é impossível que Jesus tenha nascido posterior à morte, né, do rei Herodes. Então provavelmente Jesus nasceu no ano 4 a.C. No ano 14 nós temos a morte do imperador Augusto. Perceba como Roma domina também, né, esse é o auge da expansão romana, né, o primeiro século antes, o primeiro século seguinte da
da era cristã, né? O primeiro século antes de Cristo, o primeiro século depois de Cristo, é o período de auge de expansão da velocidade das conquistas do Império Romano. Então ele tem um predomínio da região, né, do Mediterrâneo. Nosso Senhor Jesus Cristo é crucificado e ressurreto no ano com 33 anos, então fazendo a conta mais ou menos no ano 29 depois de Cristo, na época do imperador Tibério. No ano 36, provavelmente, Saulo de Tarso converte no apóstolo Paulo, e nós temos aí realmente a expansão, né, do proselitismo do cristianismo, que começa a se estender pelo Império e começa a ser perseguido também pelo Império, porque no grande fogo, né, de Roma, nós temos o início da perseguição aos cristãos sob Nério, e depois nós teremos as consequentes perseguições sob Domitiano, sob Trajano, né, sobre Décio, né, vários períodos de perseguição. Nós temos as revoltas judaicas no ano 66 ao ano 64, agora já datas depois de Cristo, as revoltas judaicas com a destruição de Jerusalém no ano 70, o massacre de Massada no ano 73. Você tem em 79 a famosa erupção do Vesúvio, a destruição, né, de Pompeia e de Herculano. Nós temos, né, um período de 96 a 180, o reinado dos 5 bons imperadores, né, um período de consolidação do império e de desenvolvimento também da cultura e do auge do que se pretendia ser o principado, ou seja, uma concentração de poder que permitisse uma melhor gestão do império, que permitisse suprir melhor as necessidades do povo e efetivamente conceder as liberdades prometidas pela República. E você tem esse auge, e após isso realmente você tem uma fragmentação muito grande, inclusive do cargo de imperador, com sucessivas, né, uma alta rotatividade, com sucessivos assassinatos, deposições, né, a guarda pretoriana criando e depondo imperadores. Mas enfim, você tem os reinados de Nerva, Trajano, Adriano, Antoninio Pio e Marco Aurélio, né, um imperador filósofo. Você tem efetivamente em 135 a rebelião judaica de Bar Kokhba e a consolidação, né, da diáspora, realmente a diminuição drástica dos judeus do Levante, graças à intervenção romana contra essa revolta. Nós temos a crise do terceiro século, né? Pra vocês terem uma ideia, no terceiro século você tem uma média de imperadores durando 2 anos apenas de governo, com uma fragilidade muito grande, apesar de uma concentração muito grande de poder e de riqueza no império. Você tem, né, uma cobiça muito grande por esse cargo. Você tem a crise do terceiro século, com, né, parte do império, inclusive, fazendo secessões, e o imperador Aureliano que tem que reorganizar o império, criar, inclusive, um novo culto, uma nova religião para tentar sustentar esse império. Efetivamente, o império se torna ingerível. Em 275, o imperador Diocleciano propõe a tetrarquia, né, a divisão do império em regiões administrativas, e efetivamente aqui já se começa o período do dominato, né, o fim do período clássico da civilização greco-romana, e realmente um período em que o imperador não é mais princeps, ou seja, não é mais o primeiro cidadão ou o primeiro senador, ele é realmente dominus, né, ele é senhor, né, ele é realmente um monarca com traços ditatoriais. Você tem, em 313, o importante Edito de Milão, do imperador Constantino, concedendo liberdade de culto aos cristãos, a reunificação do império e a fundação de Constantinopla em 524, o primeiro concílio de Niceia, o mais importante, né, dos concílios ecumênicos da igreja, né, antiga, em 325, né, condenando o arianismo, estabelecendo um credo comum. Você tem, de 354 a 430, já no período de grande decadência do império, de invasões bárbaras ao império. Você tem a vida de Santo Agostinho de Hipona, que seria muito importante para estabelecer a cosmovisão de mundo que seria predominante na Idade Média, né, e o doutor da graça, né, o maior dos doutores da igreja, um pai da igreja de extrema relevância. Você tem, então, em 380, o Edito da Tessalônica, do imperador Teodósio o Grande, que torna o cristianismo uma religião oficial, e é com a morte do imperador Teodósio, em 395, que você tem o império se cindindo em Oriente e Ocidente de forma definitiva. Você tem um período longo de invasões bárbaras no V século, né, de 401 até 436, as invasões bárbaras ao Império Ocidental. Com essas invasões bárbaras, você tem aqueles fenômenos de ruralização, né, e de busca, né, por uma autoridade que supra as necessidades do povo, não apenas de proteção, mas de provimento, mais de conforto, e você encontra nisso a igreja estruturada. Efetivamente, você tem o Papa Leão, né, mitigando as invasões de Átila Uno e de Alarico, né, e conseguindo preservar a população de Roma,
aumentando o prestígio aí do papado e da igreja, até efetivamente em 476 ter a queda do Império Romano do Ocidente e o fim da Idade Antiga. Esse é o nosso breve resumo, com uma linha do tempo, e eu espero que as datas tenham ajudado a mostrar essas progressões, como a ascensão de uma civilização impacta a outra e estabelecer realmente uma cronologia que vai aí, né, de 3000 a.C. até o V século, fechando então com essa aula de revisão o nosso estudo da Idade Antiga. Espero que tenham gostado. Vamos passar em seguida a um estudo, tal como fizemos, né, com divisões didáticas, mas também sempre tentando trazer, né, essa noção cronológica para também a Idade Média. Espero vocês.